Estamos prontos para o TEDx Funchal. O nascimento de um filho, com certeza, não é? O poder vivenciarem uma vida com ele. Um direito quase garantido, mas para muitos este desidrato é muito difícil de cumprir. A infertilidade atinge quase 15% da população, milhões de pessoas em todo o mundo. Provavelmente, se não passaram por isso, algum dos vossos amigos ou familiares está a passar por esse problema. Mas sabiam que 4 em 10 pessoas é que procuram ajuda médica? E eu digo, se tem uma infecção respiratória e vai ao médico tratar, por que é que com o seu problema não procura ajuda? Pois é, temos que acabar com o estigma, temos que acabar com o infortúnio, temos que acabar com o destino, com a resignação. A infertilidade é uma doença caracterizada pela Organização Mundial de Saúde há muitos anos, mas que infelizmente ainda não é interpretada como tal. E o que é que nós temos para oferecer? Vamos procurar factores masculinos, femininos, sabendo que em 30% dos casos será a junção dos factores masculinos e femininos que estarão a causar essa dificuldade em engravidar. Mas também há 10% dos casos em que não se chega a nenhuma conclusão, chamada infertilidade idiopática. Mas é muito importante também acabarmos com a culpabilização. Não é a mulher a culpada da infertilidade. Não é o homem. Aqui não há culpados. Aqui só há factores que, às vezes, por pequeninos que sejam, todos juntos acabam por criar esse problema que, para tantos, nem sequer se coloca o tal direito adquirido. Então, depois desse estudo, vamos oferecer algum tratamento. Às vezes são tratamentos tão simples como induzir uma ovulação numa mulher que não faz ovulações todos os meses. Outras vezes uma cirurgia resolve um problema de uma mulher que já estava a tentar engravidar há 10 anos, sempre teve dores com as menstruações e a mãe lhe dizia: filha, isso é normal porque eu também já tive e a tua avó já teve, portanto aceita. E ela tem que tomar comprimidos para poder ir trabalhar, já faltou à escola por causa disso. E alguém lhe diz: mas porquê é que não procuras ajuda médica? E vem ao médico e descobre-se que afinal aquelas dores, aquela qualidade de vida alterada todos os meses, chama-se endometriose. Endometriose é uma doença que leva 9 anos a ser diagnosticada. Está descrita em todos os papers internacionais. Já imaginaram o que é? 9 anos, consulta após consulta, até que alguém se lembre que esta doença existe. Além disso, esta doença está em 40% associada à infertilidade. Portanto, nós ao descobrirmos também estamos a dar mais uma mais-valia a essa pessoa, a lhe dizer: não, essa doença tem tratamento. Muitas vezes fazemos uma cirurgia, tratamos aquele quisto que está no ovário, desobstruímos as trompas e, passados 10 anos a tentar, 10 anos a sofrer com dores, aquele casal tem um filho que tanto aspirava há tanto tempo. Mas também quando o tratamento médico, o tratamento cirúrgico não dão essa resposta eficaz, temos outros tratamentos possíveis. A tal PMA, procriação medicamente assistida. O que é isso? Vamos fazer assim um bocadinho, vamos voltar para trás no tempo. Louise Brown nasceu em 1978, quase no mesmo ano em que eu nasci. Por isso também é interessante ter entrado nesta área, porque é uma área com a qual vou crescendo todos os dias. E nestes 40 anos de evolução, muita coisa já conseguimos, muita coisa a ciência já conseguiu dar resposta. Tivemos a fertilização in vitro. Depois verificámos que alguns daqueles espermatozoides não conseguiam fecundar o óvulo, falha de fecundação. Ou então punhamos na placa e descobríamos que muitos eram imóveis ou anormais. Então conseguiu-se passar para outro tipo de tratamento, a chamada ICSI. O que é que isso quer dizer? Que conseguíamos injetar diretamente o espermatozoide dentro do óvulo para permitir que haja uma fecundação, para permitir que haja uma possibilidade de gravidez.
Depois também colocou-se a questão, nascem tantas crianças com doenças genéticas, cromossómicas, será que conseguimos fazer algo por essas pessoas? Sim, e aí apareceu o diagnóstico genético pré-implantatório. Com a possibilidade de retirarmos uma célula de um embrião de 8 células, ou um blastocisto, ao 5º dia, conseguimos estudar aquela célula e perceber se esse embrião é um embrião afetado, com a mesma doença do pai ou da mãe, ou um embrião saudável, permitindo dessa forma que se transfira para dentro do útero um embrião que já não vai ter a doença dos pais. Imaginem a felicidade que é uma pessoa que sempre teve que lutar com uma doença difícil e ter a certeza que aquele filho que vem a caminho já não vai passar pelo mesmo. Outras técnicas também que surgiram importantíssimas foi a criopreservação de gametas. Qual foi a esperança que trouxe? Imaginem que cada vez mais nós somos assolados por doenças oncológicas em idades cada vez mais jovens e podermos dar esperança àquela pessoa que depois da sua luta pela doença oncológica terá, no final daquele percurso, aquela luz ao fundo do túnel. E a luz ao fundo do túnel é poder depois engravidar, ter um filho. Para muitos que têm que ser submetidos a doenças a tratamentos de quimioterapia, esses próprios tratamentos são tóxicos para os ovários, tóxicos para os testículos e, portanto, não permitiam ter essa esperança. E agora, com as novas técnicas de criopreservação, tudo isso é possível. Também uma dúvida que nos restava era, será que as crianças nascidas de fertilização in vitro ou de outras técnicas vão poder procriar espontaneamente? E aqui está a Louise Brown com o seu filho, uma gravidez espontânea. Portanto, sim, é possível. Também em 2014, um dos grandes avanços é a possibilidade do transplante de útero. Há mulheres que nascem sem útero e, portanto, veio trazer também uma nova luz. Portanto, nestes 40 anos, a ciência evoluiu imenso, dando-nos respostas aos mais variadíssimos problemas. Mas temos que ter em atenção o seguinte, nós, apesar de tentarmos otimizar aquilo que a natureza nos dá, estimulamos os ovários a produzir vários folículos, vários óvulos, não conseguimos ultrapassar a taxa de fecundabilidade natural do ser humano. E às vezes em consulta chegam-nos muitas mulheres que dizem: mas eu não sabia disso, eu pensei que a ciência resolvia tudo, por isso programei a minha vida, tirei o curso, dediquei-me à empresa e agora sim, agora é que era o momento certo para engravidar. E o tempo vai passando e a frustração vai aumentando de forma exponencial. Portanto, não conseguimos programar tudo e a ciência não consegue dar essa resposta em pleno. E porquê? Imaginem o seguinte. Imaginem uma mulher que tem dentro do seu útero outra mulher, que será mulher, uma menina. Essa menina terá 7 milhões de ovócitos na barriga da sua mãe. Mas ao nascer, por morte celular programada, esses ovócitos vão diminuir de 7 milhões para 2 milhões. E na puberdade, esses 2 milhões já são só 400 mil. E após cada menstruação, mês após mês, vamos gastando esta nossa reserva ovárica, até que acabemos com 1000 e entramos em menopausa. E era isso que ela não sabia. Ela não sabia que a reserva ovárica ia diminuindo com a idade. Pensava que era por volta dos 50 anos, quando se entrava em menopausa. Não sabia que aos 35 anos, apesar de estarmos no auge da nossa carreira, os nossos ovócitos já estão com grande falha. E aos 38 ainda mais. Mas reparemos o seguinte, no homem, a cada 72 dias, produz mais de 15 milhões de espermatozoides. Uma grande diferença, não acham? Pois é. Portanto, é muito importante passar esta ideia do impacto da idade nas taxas de sucesso do tratamento. E então resolvi fazer um estudo até com a nossa população, que vem de encontro a outros dados internacionais, que é, será que a população em geral tem noção do impacto da fertilidade? Será que a população em geral tem noção da taxa de fecundabilidade natural do ser humano? Então perguntávamos, quanto é que acha, qual é a percentagem, se um casal tiver relações no período fértil por mês, qual é a percentagem possível de gravidez?
Então, mais de 70% respondeu. Com certeza mais de 50%, claro, mais de metade engravida. E houve 25% que respondeu, mais de 90%, claro, isto engravidar é tão fácil. Mas qual é a realidade? O ponto fulcral é que a taxa de fecundabilidade humana é de 25%. 25% por mês. Mas reparem, 25% por mês aos 22 anos. Porque se estivermos a falar de 38 anos, já estamos a falar de 12,5%, 50% dessa taxa, que já é baixa. E não estamos só a falar de quantidade, temos que falar também de qualidade ovocitária. E a qualidade também vai diminuindo. À medida que a nossa reserva diminui, a qualidade dos próprios ovócitos também diminui. E, portanto, se temos ovócitos maus, vamos ter embriões maus. Se temos embriões maus, vamos ter mais taxa de abortamento. Reparem aqui como aumenta exponencialmente, a partir dos 38 anos, a taxa de abortamento. Portanto, além da dificuldade que é conseguirmos uma gravidez, mesmo tendo essa sorte, arriscamos em que, a partir de determinada idade, isso se transforme num aborto e a gravidez não evolua. Por isso é que as taxas de sucesso dos tratamentos de procriação medicamente assistida, que andam à volta de 30% a 35%, quando estamos a falar de pessoas com 42 anos, as taxas baixam para 5% de gravidez, 1 a 2% de recém-nascido vivo, que é isso que nós pretendemos. Então essas minhas doentes, essas mulheres dizem-me: não, eu realmente não tinha conhecimento disso, não sabia que a ciência não dava essa resposta ao meu factor biológico. Sim, porque a sociedade incute-nos que temos sempre tempo, não é? Que temos que nos dedicar à carreira, que vemos atrizes do cinema a terem filhos aos 47, 48 anos, muitas vezes fruto de tratamentos com doação de ovócitos. Portanto, a sociedade diz-nos que temos sempre tempo, mas não é real. E também estamos fruto de uma influência ambiental. Reparem aqui no seguinte. Isto foi um estudo organizado pela Organização Mundial de Saúde, em que foram estudar 4.500 homens que foram pais há pouco tempo, em 14 países do mundo inteiro. E o que é que verificaram? Verificaram que os critérios que antes eram considerados normais dos parâmetros espermáticos estavam muito diminuídos. A concentração tinha diminuído ao longo do tempo, a mobilidade, a morfologia, tão diminuídos que entenderam que era preferível mudar os critérios de normalidade. Porque realmente o que era normal há uns anos atrás já não é. Portanto, nós somos fruto também de todo este meio ambiental, do tabaco, do stress, da alimentação, do contacto com produtos químicos, pesticidas, etc. Portanto, também temos que contar com isso, não só com o nosso factor biológico. E também é importante que tenham a noção do impacto que isto tem, não só a nível individual, mas da sociedade. Há um estudo interessante que mostrou que as pessoas que passam por estes problemas vivenciam uma ansiedade quase tão e um stress quase tão próximo como uma pessoa que passa por uma doença oncológica. Porque é muito difícil nós aceitarmos que não temos tudo à nossa disposição. É muito difícil, nesta sociedade do século XXI, percebermos que, afinal, não tínhamos toda a informação necessária para tomarmos as decisões na altura certa. E por isso, quando me perguntaram porque é que eu segui nesta área, apesar da visão holística, que é poder tratar um casal, fazer com que um daqueles desejos tão garantidos, não é, para quase todos, que não é assim tão garantido, apesar de eu ter que poder fazer mais do ponto de vista clínico, poder fazer investigação à procura de fatores moleculares e químicos que aumentem o sucesso destas técnicas, o meu então era isso, é que cheguei à conclusão que era muito importante passar esta informação, passar a informação do poder de termos conhecimento, que a idade é muito importante no sucesso para uma gravidez. O conhecimento permite-nos escolher. Obrigada.